meu povo! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Vamos ter o nosso tempo com Deus agora, fazer o nosso devocional com oração. O Instagram está chamando aqui os seguidores. Vamos esperar o pessoal voltar. A gente teve um problema na transmissão aqui com o som. Milton voltando. Tá conseguindo me ouvir direito agora, Milton? O som tá saindo direitinho? Joia, muito bom. Muito bom. Vou mandar então aqui o aviãozinho para as meninas que querem ter esse tempo devocional com a gente e que ainda não entraram. Eu me lembro da Eliana, que sempre me pede para participar. Você também pode mandar esse aviãozinho aqui para as pessoas que você sabe que gostam de ouvir uma palavra de Deus. A gente vai ter um tempo aqui de leitura da Bíblia e uma oração. Estou mandando aqui para as amigas. Você também manda aí o aviãozinho, enquanto eu escrevo aqui. Hoje o nosso tema é sobre os órfãos e as viúvas. Já vou fixar a mensagem aqui também no comentário. Oi, Márcio, seja bem-vindo. Boa noite. Inês, seja bem-vinda também. 12 de outubro, nós estamos aqui então para fazer a leitura da palavra, do devocional e ter um tempo de oração. Vou começar já porque a gente não demora tanto, né? O tema de hoje é órfãos e viúvas. Diz assim o nosso devocional. Meu caminho para o trabalho dura cerca de 25 minutos. E assim, para passar o tempo, tornei-me um ouvinte ávido de livros falados. Recentemente, eu estava ouvindo o clássico Oliver Twist. Em determinado ponto da história, tive de parar a gravação porque era demasiadamente perturbadora. Embora já soubesse que o livro teria um final feliz, havia algo inquietante sobre o tratamento brutal que aquele pobre órfão tinha. Deus cuida das condições difíceis dos pobres e tem um lugar especial em seu coração para os órfãos e as viúvas. O profeta Malaquias escreveu que Deus irá julgar aqueles que, não tendo temor a Ele, exploram os órfãos e as viúvas. Órfãos e viúvas sempre foram considerados os mais frágeis da sociedade, né? Aqueles que não tinham quem cuidasse deles, não tinham apoio, muitas vezes não tinham sustento. Então Deus tem um carinho especial por órfãos e viúvas. Em vez de tirar vantagens dos fracos, nós, cristãos, somos advertidos a ajudar os que estão em necessidade. Devemos cuidar daqueles com os quais Deus se preocupa e buscar oportunidades para prover apoio financeiro e emocional aos que dependeram de um cônjuge que foi embora ou que ficaram desprovidos do cuidado dos seus próprios pais. Você conhece alguma viúva, por exemplo, que precisa de ajuda? Eu conheço. Conheço uma amiga que ficou viúva há pouco tempo, com 2 filhos pequenos. E além da necessidade material que ela ficou, ela está passando por uma barra emocional e ainda assim precisa sustentar emocionalmente os filhos também. Então realmente é uma situação muito difícil de se enfrentar, né?
a viuvez, o divórcio, a orfandade. Finaliza assim, dizendo: como Tiago nos diz, uma característica da verdadeira espiritualidade é visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Isso é, ajudar aqueles que precisam de você enquanto eles estão nesse tempo, né, de tempestade, que um dia vai passar, mas que todo mundo enfrenta. Todo mundo um dia passa por uma tempestade, por um deserto, um tempo difícil, onde a gente vai precisar de ajuda. E tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe, né, gente? De que maneira você reage em relação ao sofrimento de órfãos e viúvas em seu contexto diário? Quando as pessoas precisam de ajuda, você realmente ajuda? Oi, Vanessa, seja bem-vinda. Será que a gente é capaz de ajudar as pessoas ao invés de ficar fazendo de conta que não está vendo o problema que ela enfrenta? Muitas vezes essa ajuda não precisa ser material. Ela pode simplesmente ser emocional. Pode ser um ouvido que você empreste a alguém que precisa colocar para fora aquilo que está sentindo. Alguém que perdeu um marido, que perdeu um filho, que atravessa essa situação de falecimento de um ente querido, de morte, é alguém que precisa de muito apoio. Não necessariamente o dinheiro, né? E como isso é difícil hoje em dia, se percebe que está cada vez mais raro você ter pessoas com quem você possa contar de verdade. Quanto mais o amor de Cristo cresce em nós, mais conseguimos transmiti-lo. Às vezes você não vai ter uma palavra para entregar para essa pessoa. Às vezes você não passou pela mesma situação de dificuldade que ela está passando, mas simplesmente o fato de você estar ali para dar o apoio é o amor que Deus quer transmitir para ela, é o apoio suficiente para isso. Olha, a Nessa está escrevendo aqui que a prima dela passou por um processo de divórcio e indicou para ela ouvir os meus vídeos no YouTube. Que bom, seja bem-vinda. Eu vou começar de novo a falar sobre esse tema. Eu tinha parado por um tempo, mas esse fim de semana Deus me incomodou demais para retomar o ministério mesmo, sabe? Para não ficar focada só em arquitetura aqui no Instagram, mas principalmente entregar a palavra que Ele me deu, para que as pessoas entendam que esse tempo de divórcio é um tempo onde sofre-se o luto também, da mesma forma que o luto de morte, né? Às vezes a gente vira viúva de marido vivo. E quanta dificuldade passa uma mãe que precisa criar sozinha seus filhos. No meu caso, inclusive, sem nem ajuda de pensão, né? Além dos filhos não conviverem bem com o pai, eles não recebiam pensão e eu não recebi apoio da igreja quando eu precisei. Então, realmente é uma situação bem complicada de enfrentar. Por isso é tão necessário que a gente estenda a mão para as pessoas. Como eu disse ontem, não existe alguém que saiba tanto a ponto de não ter nada para aprender. E não existe alguém que não saiba nada a ponto de não ter o que ensinar para outra pessoa que precisa de ajuda. Então, nosso papel aqui é exatamente esse. Curados para curar, né? Milton tá comentando aqui, né? Que eu sou uma pessoa mandada por Deus. Amém, que assim seja, Milton. A palavra fala que a gente precisa ensinar os mais novos, né? Eu comentei isso ontem. E aquilo que você atravessa
o seu ministério, ele sempre vai surgir de uma situação de dificuldade. As pessoas falam muito sobre propósito e que a dor de alguém vai estar ligada com o propósito. Por quê? Porque quando você atravessa esse tempo de dor, esse tempo de deserto, de tempestade, você aprende o caminho para atravessar esse problema. E se você aprende o caminho, você se torna uma autoridade sobre o assunto, você consegue ensinar outras pessoas. Você sabe exatamente o que ela está precisando. Então, por exemplo, uma pessoa que me procurou hoje dizendo que estava com depressão, que estava difícil para ela sair da cama. Se eu chego para ela com palavras do tipo: ai, mas você não está sozinha, Deus está contigo, você vai conseguir, você precisa ser forte, você precisa fazer exercício físico, procurar ajuda médica. Todas essas respostas clichês acabam matando essa pessoa emocionalmente. E às vezes as pessoas não sabem, tentando ajudar, elas acabam prejudicando. Porque para quem está num estado depressivo profundo, a ponto de não conseguir sair da cama, a última coisa que ela precisa é de palavra positiva, do tipo clichê. Porque ela não se sente como todo o resto do planeta. Ela se sente abandonada, esquecida. Ela se sente rejeitada. Então a única coisa que ela precisa é apoio e atenção. Quem vai dar a instrução para ela é um médico, mas você como amigo precisa simplesmente estar do lado dela, dar a mão. Então muitas vezes, se você quer ajudar alguém que está num estado depressivo, que você percebe que já se isola, que não convive bem com as pessoas, que fica trancado dentro de casa, a melhor coisa que você tem a fazer é ir até lá. Às vezes tomar um café da tarde, às vezes ir buscar a pessoa porque ela se nega a sair, buscá-la para ir tomar um café na sua casa, sentar do lado dela para ver um filme. São pequenos gestos, mas que para ela significam apoio. É isso que ajuda a pessoa a sair desse estado depressivo. Oi, Lari, seja bem-vinda. Vanusa, seja bem-vinda, boa noite. Ali Borges, nós estamos aqui fazendo o nosso devocional e hoje falando sobre órfãos e viúvas. E eu estava entrando no assunto divórcio, né? Viúvas de maridos vivos, pessoas que entram em depressão, que se sentem só. E as situações difíceis, né, que a gente enfrenta, o tipo de apoio que a gente precisa e muitas vezes é difícil de encontrar. Que bom que vocês estão por aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, pode escrever para mim nos comentários, tá bom? Eu vou ler a passagem bíblica aqui de Malaquias 3, do 1 ao 6, aonde Deus nos ensina esse cuidado, esse carinho que Ele tem pelos órfãos e pelas viúvas. Diz assim a palavra: Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo do concerto, a quem vós desejais. Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos. Oi, Andréia, seja bem-vinda. Estamos em Malaquias 3. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem substituirá quando ele aparecer? Quem resistirá? Quem subsistirá? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. O que isso quer dizer? Que Deus será como o fogo do ourives. O fogo é conhecido na palavra como purificador.
Vem aqui, Leite. Vem aqui. Eu tô sozinha em casa, então eu preciso conter as feras. Quando a gente precisa ter ouro refinado, ele precisa ir para o fogo. O ouro mais puro e mais valioso é aquele ouro que é refinado, que passa pelo fogo, que passa pela limpeza de todas as impurezas. Da mesma forma, é o sabão dos lavandeiros. É aquele que vai clarear as vestes. Lembra que lá em Apocalipse Jesus nos fala, né, das vestes brancas, que significam os santos, aqueles que foram salvos e que vão reinar com Cristo. Os que são vencedores reinam, né? Então é disso que a palavra está falando. Quem poderá subsistir? Quem resistirá a esse fogo purificador? Quem suportará o dia da sua vinda? E assentar-se-á afinado e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como ouro, como prata, e então ao Senhor trarão ofertas em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o jornaleiro, pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. O que ele está querendo dizer aqui para a gente? Deus vê todas as coisas e a sua justiça, ela é imutável, ela dura para sempre. E tudo aquilo que é feito para aqueles que são desprotegidos, os órfãos, as viúvas, o estrangeiro, aqueles que não têm os mesmos direitos que as outras pessoas. Nesse caso aqui, por exemplo, o estrangeiro era excluído dentro do povo de Israel. Ele não tinha os mesmos direitos. Os homens eram contados, as mulheres não. Então as viúvas e os órfãos, as crianças, não recebiam da mesma porção que os outros cidadãos. E aí o Senhor fala, Ele está dizendo para você hoje que a justiça dele não falhará e que Ele vê toda a injustiça que cometem com você, tudo aquilo que fazem e que é engano, tentando te passar para trás, jurando falsamente, te defraudando, roubando, traindo. E até mesmo feiticeiros ele cita, né? Pessoas que fazem trabalhos espirituais para te prejudicar. O Senhor está vendo todos eles. Todos aqueles que se levantam contra ti vão cair, porque o Senhor é sua defesa. É isso que diz na palavra. Forte, né, gente? Todas essas pessoas, o Senhor cita aqui como se não temessem a Deus. Porque se você é filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, e que Deus ama a ponto de dizer que você é a menina dos seus olhos,
O que será que pode acontecer com alguém que se levanta contra a menina dos olhos de Deus? Entende? Deus é um Deus de justiça e de juízo. E como diz aqui no versículo 6, Ele não muda. Por isso, nós não somos consumidos. Por isso, a nossa herança permanece para sempre. Ele é a nossa proteção e a nossa provisão. É isso que diz aqui a palavra. A Andréia entrou por último, né? Eu estava justamente lendo a respeito dos órfãos e das viúvas. E inclusive as viúvas de maridos vivos. E é exatamente isso, né? Tá escrevendo aqui minha amiga Andréia. Cresci órfã e com muitas dificuldades. E Deus cuidou de tudo e me honrou. Graças a Deus, né? E é exatamente o que Ele faz. Eu me lembro de uma época quando eu fui expulsa de casa com os meus filhos pequenos. Oi, Ana, chegou, seja bem-vinda. Bem-vindo, William. Boa noite. E eu tinha acabado de sair de casa, o meu ex-marido tinha obrigado a gente sair. A gente saiu debaixo de violência doméstica, deixando tudo para trás, praticamente só com a roupa do corpo, sem pensão. E a gente atravessou um tempo muito difícil durante alguns anos. E eu tinha um amigo que na época me acompanhou por um tempo, me ajudou, dando apoio emocional mesmo, sabe? Dizendo, você não está sozinha, Deus está vendo o que você está passando, Deus é justo. E realmente nada nos faltou. E além de nada nos faltar, nós sempre tivemos o suficiente para ter aquilo que o nosso coração queria. Foi muito mais do que só não passamos fome. Nós fomos morar em um lugar muito bom. Meus filhos nunca tinham tido assim a oportunidade de morar num lugar onde tivesse parquinho, piscina, e nós encontramos um condomínio clube. E eu tinha feito uma reserva financeira porque Deus tinha me avisado que alguma tribulação iria acontecer. Então, com esse dinheiro que Ele proveu antes do divórcio, nós sobrevivemos por 7 anos. E o que eu ia dizer para você, fechando o looping, era quando esse amigo percebia todas essas situações, né, de injustiça que eu estava passando, inclusive judicialmente, de ter pedido a pensão e ele não pagar a pensão e não ser preso, enfim, ele dizia para mim, Rafaela, fique tranquila, o seu maná vai ser mais doce. E eu tomei essa palavra para mim. Tomei para mim como verdade. E isso entrou no meu coração de uma forma tão forte que eu comecei a aplicar, como fala em Romanos 8:28, e eu sempre repito, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, cada vez que aparecia uma dificuldade, seja ela financeira, seja ela da nossa rotina do dia a dia, porque eu tinha que trabalhar, eu estava com 2 crianças pequenas, eu não tinha babá, minha mãe não me ajudava, eu não tinha uma sogra que ajudasse, as crianças estavam sem um pai para ajudar, não tinha ninguém que ficasse com os meus filhos uma meia hora que fosse. Então, cada vez que eu tinha uma dessas dificuldades, eu lembrava, o meu maná vai ser mais doce. Porque enquanto eu atravessava aquele tempo de deserto, eu sabia que Deus estava comigo. E que Ele estava cuidando de todas as coisas. Que era só um tempo que iria passar. E lembro também de uma história que me ajudou muito. E de repente pode te ajudar também. É como se fosse uma parábola. Minha filha chegou agora.
É como se fosse uma parábola, uma pequena história, onde uma pessoa atravessava um tempo de deserto numa areia quente, aquele sol escaldante onde a pessoa passa dificuldade. Esse era o contexto. Boa noite, Paulo, seja bem-vindo. E aí, atravessando esse momento de tribulação e de deserto, chegando no final de tudo isso, a gente tem a terra prometida. A gente chega no riacho, a gente atravessa toda a dificuldade e chega naquele oásis que a gente estava tanto procurando. E aí, essa pessoa virava para Jesus, nessa história fictícia, e dizia assim: Jesus, eu olho para trás e vejo todo esse tempo de deserto que eu passei, todas essas dificuldades que eu enfrentei, e você não estava comigo. Eu olho para trás e eu vejo somente as marcas das minhas pegadas na areia. Aonde você estava? Por que é que você não estava comigo, caminhando ao meu lado como você promete? E aí Jesus responde para mim, para você e para essa pessoa da história. Quando você olha para trás, você só vê uma pegada, mas ela na verdade não era sua, era minha, porque eu estava te carregando no colo enquanto a gente atravessava esse deserto juntos. Então, que essa mensagem fique para você também. Você que enfrenta uma situação difícil, que pode ser grande ou pequena, não importa. Porque o grau de importância de cada situação que a gente enfrenta, ela sempre vai ser valioso para você. Às vezes um problema que você enfrenta é muito grande e para mim vai ser pequeno. Ou o que eu enfrento é muito grande e para você vai ser pequeno. Não importa. Cada um sabe o peso que carrega. Mas que você tenha sempre em mente que Jesus vai estar com você, te carregando no colo durante esse tempo de deserto. Que os seus pés não são queimados, porque são os deles que pisam, é o pé dele que pisa na areia. Ana está comentando aqui, uma coisa que eu aprendi nessa vida é que não podemos contar com ninguém, só com Deus. Ele nunca nos abandona. Isso é uma verdade. Que bom quando a gente tem pessoas com quem contar, né? Mas uma das lições que eu aprendi também e que Deus me ensinou é que antes de pedir ajuda para alguém, eu deveria pedir ajuda para Ele. Por várias situações que eu passei, eu tinha pessoas para poder telefonar para pedir ajuda e Ele dizia: eu estou aqui. É comigo que você precisa falar. Sou eu que vou trazer a provisão, sou eu que vou trazer o consolo. Então, não só pelo fato da gente passar por situações e às vezes não ter quem ajude, mas principalmente o que diz na palavra: colocar Deus em primeiro lugar. O versículo diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Quando o reino de Deus está em primeiro lugar, todas as coisas te são acrescentadas. Às vezes nós aprendemos essa lição de uma forma um pouco mais dura, né? Mas é importante que a gente saiba que essa é a verdade. Ele sempre está conosco. E enquanto Ele estiver em primeiro lugar, a gente nunca vai estar sozinho na tribulação. Como eu falei ontem, né? A tribulação sempre existe.
Porque afinal de contas nós estamos no mundo. Desculpa. E Jesus mesmo nos disse, né? Deixou na palavra escrito: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu, eu também sou capaz de vencer. Você também é capaz de vencer. A palavra fala: somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Por que nós somos mais do que vencedores? O que quer dizer esse versículo? Ser vencedor é você conseguir atravessar aquela batalha, né? Vencer aquela luta, aquela guerra que se levantou contra você. Mas e ser mais do que vencedor? O que será que isso significa? Significa que, além de sair vitorioso, você vai conhecer o Deus da verdade, da justiça, da justificação. Como Jó fala: antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço face a face. Mais do que vencedores, porque nós seremos resilientes, porque o que a gente passa serve para que a gente aprenda cada vez mais. Vai ser só mais um capítulo da sua história que vai te deixar mais forte, mais resistente. Você vai conseguir ir muito mais longe. Eu não gosto quando as pessoas falam assim: o seu propósito de vida é ajudar outras pessoas, por isso você está passando por isso. Eu acho que isso é uma visão tão egoísta que não encaixa muito bem no caráter de Deus. Não deixa de ser verdade que a sua história vai ajudar outras vidas, desde que você aprenda como vencer esse gigante que se levantou. Mas eu não creio que Deus te coloca em situações de crise para que você sirva como professor para outras pessoas, entende? Deus é um Deus de amor, Ele jamais faria isso com você. Você não passa por uma tribulação para que você aprenda e ajude outras pessoas. Deus não faria isso com você. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou é coisa só da minha cabeça? Eu creio que Deus permite que a gente atravesse essas situações para que a gente possa crescer. Como uma criança pequena que precisa aprender a andar e ela levanta e cai várias vezes e o pai ou a mãe está ali do lado o tempo todo dando a mão para ela, ensinando como que ela fica de pé. Eu acho que é assim que Deus faz com a gente, porque acima de tudo Ele é pai, Ele se revela como pai. Então Ele não diz para um bebê de 1 ano: você precisa aprender a andar para você ensinar os seus amiguinhos na escola. Você precisa aprender a andar porque daqui a pouco você vai precisar correr. Porque daqui a pouco você vai precisar andar de bicicleta para ir mais longe. Porque daqui a pouco você vai aprender a dirigir um carro. Daqui a pouco você vai aprender a pegar um avião. E daqui a pouco você domina o mundo. É isso que Deus tem para você. Esse é o seu propósito. Entende como a visão muda completamente? Eu enxergo dessa forma. Então, cada vez que eu passo por uma dificuldade, eu sei que se ela apareceu na minha vida, Deus permite que ela aconteça porque Ele sabe que eu vou vencer. Ele sabe que mais uma vez Ele vai ficar orgulhoso porque eu vou dar conta daquele problema. E é isso que a gente precisa ter dentro de si. Eu sei que parece até hipocrisia falar desse jeito. Na hora que a gente está passando pela situação, a gente não fica assim, todo otimista. Mas eu também estive onde você pode estar hoje. Eu estive num lugar de luto, eu estive num lugar de divórcio, eu estive num lugar de depressão.
Eu estive num lugar de violência doméstica. Eu estive num lugar com problema com os filhos, com o marido, com a igreja. Então, o meu caráter foi sendo forjado no fogo, como diz aqui na palavra, como a gente acabou de ler em Malaquias. O fogo purificador. E pessoas que passam por esse fogo, elas se tornam misericordiosas. Essa é a diferença. Porque hoje eu sou cristã, mas é difícil eu apontar o dedo para alguém. Porque eu sei que no lugar daquela pessoa eu poderia estar. Antigamente, quando eu me converti, eu era uma pessoa religiosa que estava dentro da igreja e ficava julgando se tinha alguém lá dentro que fumava, bebia, usava tatuagem, adulterava, traía, era divorciado, enfim, o que vier na sua cabeça. É muito fácil para o ser humano julgar. Até que Deus coloca você em situações aonde você passa a ser a vítima. E aí? Será que é legal apontarem o dedo para você? Se você não fez nada errado? Você acha que é legal carregar um título de derrota de uma família sem ter cometido adultério, mas estando divorciada? É fácil apontar o dedo, né? Ana escreveu aqui, e aí finalizo com isso. Devemos esquecer o que fizeram com você, mas não se esqueça da lição que você aprendeu com isso. Exatamente. A gente precisa perdoar e seguir em frente, e que essa lição sirva para o nosso crescimento. Que ela vire uma cicatriz, porque esquecer a gente não esquece, a gente não tem amnésia. Mas a cicatriz não dói mais. E aí quando eu vejo meus filhos chegando perto desse lugar de perigo, eu não vou deixar eles irem até lá. Quando eu vejo um amigo chegando perto dessa situação, eu não vou deixar ele ir até lá. E eu não vou deixar ele passar pelo que eu passei. E aí quando alguém me procura, eu vou conseguir estender a mão e dizer, eu sei o caminho para você sair daí. Vamos orar? Eu me empolgo, né, gente? Durante a semana, quando é dia normal de trabalho, a live não dura tanto assim, não. Eu até queria que você comentasse comigo depois qual que é o melhor horário que você acha pra gente estar fazendo esses devocionais, esse estudo bíblico. Porque eu tenho feito 7:30 da manhã, diariamente. Mas eu vejo que quando eu entro à tarde ou à noite tem outro tipo de público. Vamos orar sobre isso então, sobre essa palavra. Senhor, eu te agradeço porque o Senhor está conosco em todo o tempo. E mais uma vez vem nos trazer ensino e revelação na tua palavra. Obrigado porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Obrigada porque a alegria do Senhor é a nossa força e que quando nós estamos em Ti, nós podemos ser alegres. Obrigada porque o Senhor ensina o Lesh Lechá, buscar ao Senhor dentro de nós mesmos. E quanto mais a gente se encontra, mais a gente encontra o teu caráter, Deus. Obrigado porque o Senhor é aquele Consolador, Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas. Obrigada porque a tua palavra também diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperanças. Obrigada porque o Senhor ensina pela fé que todas as coisas já estão providenciadas nos céus. Nós só precisamos ter o entendimento e tomar posse
de todas as bênçãos nas regiões celestiais que o Senhor já liberou para a gente aqui na terra. Obrigado porque pela Tua palavra nós podemos aprender cada vez mais, ser sal e luz nessa terra e entender o caminho que o Senhor tem traçado para nós. Não nos deixa se perder nas nossas dores, na nossa alma. Que a gente tenha a Tua paz, que excede todo entendimento. E a Tua palavra, que é a espada de 2 gumes, capaz de discernir alma e espírito e todo o propósito do coração. Que a nossa motivação seja uma motivação correta, guiada pelo Senhor, que a gente consiga produzir boas obras, que os frutos do Espírito sejam aqueles que brotem das nossas vidas, frutos de paz e de bênçãos e não de mal. Da mesma forma como o Senhor fala, que prepara o nosso futuro. Sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de lhes dar esperança e um futuro. Que esses seus planos, Senhor, sejam reais na nossa fé, sejam concretos na nossa vida, no nosso dia a dia. Nos tira do lugar de vitimismo, de autocomiseração e nos coloca num lugar de herdeiros do Teu reino, de filhos que sabem reinar, dominar sobre todas as coisas e descansar em Ti, usufruir de tudo aquilo que o Senhor já liberou para a gente, desde antes da fundação do mundo. Que a gente tenha consciência de que tudo já foi providenciado pelo Senhor e que a gente tenha forças para fazer a nossa parte, a parte que nos cabe. Colaborar com o Seu milagre na nossa vida. Nos dá o entendimento de todas as portas que estão na nossa frente. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E a que o Senhor fecha, ninguém abre. Que a gente entenda qual é a porta e o caminho pelo qual a gente deve seguir. Aquele que tem a Tua mão e a Tua graça, para que a nossa vida seja leve e para que a gente tenha vida e vida em abundância, como o Senhor nos prometeu nessa terra, nesse tempo que se chama hoje. Te agradeço, Senhor, por essa palavra, porque o Senhor é defensor dos órfãos, das viúvas, dos injustiçados. Obrigada porque a Tua palavra diz que as nossas lágrimas são colhidas no Teu odre e que nenhum fio de cabelo nosso cai sem o Senhor ficar sabendo. Obrigado porque o Senhor é a nossa justiça e a nossa justificação. Completa a nossa noite hoje, Senhor, trazendo uma porção dobrada de amor e de dupla honra no coração de cada um de nós. Que a gente não se sinta como órfãos e como viúvas, mas que a gente se sinta como a noiva amada, aquela noiva que o Senhor adorna, aquela noiva que tem vestes brancas e um perfume suave, agradável ao Senhor. Que nós possamos, olhando no espelho, nos ver como o Senhor também vê.
Nos instrui, Senhor, durante o resto dessa semana, abençoando as obras das nossas mãos, o nosso trabalho, e ser conosco em todo o tempo, trazendo o Teu amor durante mais essa noite. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Amém. Amém, gente. Então é isso. Pessoal que chegou por último, seja bem-vindo. Nós nos reunimos aqui todas as manhãs, 7h30 da manhã, para fazer um tempo devocional com Deus, para fazer a leitura de uma passagem bíblica também e um tempo de oração. Hoje, excepcionalmente, a gente fez esse horário à noite, por ser feriado, mas de amanhã em diante nos encontramos pela manhã. E se você quiser que a gente comece a fazer também alguns encontros à noite, seja falando da palavra ou seja falando sobre inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, mudança de mentalidade, ressignificação, desbloqueio, você pode também me dar um toque, me chama ali no direct ou coloca nos stories, que eu vou abrir uma caixinha daqui a pouco, para a gente começar a organizar essas lives e você ficar sabendo exatamente que dia tem o tema que você quer seguir. Para quem não ficou sabendo, no sábado eu dei uma palestra onde os temas básicos eram esses: mudança de mentalidade, desbloqueio e identidade. Essa palestra ficou salva ali, tá no IGTV, na aba de vídeos. Ainda tá no feed, ainda não tirei. Então, se você quiser assistir um pouquinho sobre isso, se você está chegando agora nesse universo de mudança de mentalidade, mindset progressivo, desbloqueio, ressignificação, vale a pena assistir para você começar a abrir a sua mente, tá bom? Amanhã vejo vocês de novo. Obrigado pela presença, pela participação de todos. Beijos. Tamo junto. Até depois do fim. Deus abençoe você.